escreve, não diga ao contrário, porque ao contrário do nosso ponto de vista. A gente tem que começar a pensar como eles pensavam. Então, escreve de forma da direita para a esquerda. E por que escreve da direita para a esquerda? Porque de acordo com a tradição, o Eterno, Hashem, ou Hashem, que é o nome do Eterno, quando entregou a lei a Moisés, de acordo com o texto da Bíblia, o Eterno entregou a Moisés a sua testa, o texto com a sua direita. Então, direita para a esquerda, de cima para baixo, porque o Eterno está em cima e Moisés está embaixo. Então, direita para a esquerda e de cima para baixo. É assim que escreve a lei hebraica, certo? Possui 22 consoantes, 5 consoantes tem a sua forma mudada no final de palavras, são chamadas de consoantes sulfite. Sulfite significa final, e o hebraico possui uma série de enfatizações nas consoantes, cuja articulação precisa de estudada, provavelmente pelas palatais, guturais ou falangiais. Quando eu falo de palatais ou falangiais, eu estou falando do órgão fonador. Como nós pronunciamos as consoantes, ok? Por exemplo, quando eu pronuncio mem, você percebe que eu estou fechando os lábios, não é isso? Quando eu pronuncio talet, você percebe que a língua vai lá na arcada superior e toca atrás do dente. Talet, estão percebendo? Quando eu pronuncio grete. Você percebe que eu estou forçando bastante a questão da garganta. Estão percebendo? Ain. Estou forçando a glutura, a garganta. Então são chamadas de consoantes guturais. Tá certo? Guturais. É isso aí. Há uma predominância das chamadas oxítonas. Existem vários sinais no hebraico, que indica aonde está a sílaba tônica. A regra é o seguinte: se uma palavra não vier com nenhum sinal que verifique onde está a sílaba tônica, a última sílaba será tônica. Se a última sílaba será tônica, a palavra será o quê? Oxítona. É o que diz a regra. Agora vamos avaliar. Isso aqui eu vou lançar, porque não vai dar tempo de falar, e eu julgo que não seja tão relevante para a nossa formação. Mas se quiser eu posso falar aqui pelo menos em 2 minutos. Veja, é típico de Alhambra, 1492. Os judeus separatistas são perseguidos e expulsos da Espanha. Perseguição dos judeus. 1497, Navarra e Portugal, também há a questão da perseguição, mas há uma proposta para aqueles judeus que querem continuar no país e se tornar católicos. Lá no Porto, o rei faz essa proposta e batiza em pé mais de 1000 pessoas para sair do país. Mais de 1000 pessoas. Cristãos novos foi exatamente o que eu estava lá. Muito obrigado. Foi exatamente a forma em que os judeus foram
chamado no Brasil, os judeus que se tornaram católicos, cristãos novos. Sim, os que foram forçados a aceitar a fé católica. Sim. E grita o judaísmo, vocês já ouviram falar aqui, não foi? Marranos, foi uma forma pejorativa em que chamaram os judeus. Hoje não, hoje já é assunto normal de marrano. Leu rapidamente, por favor, Mateus 5,18. Mateus 5,18. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou rio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Essa questão aí de não passará o rio, né? De acordo com a teoria, seria uma referência a esses rabiscos aqui, ó, que lembram uma coroa em cima de algumas letras do alfabeto hebraico. Então Jesus estaria fazendo menção a um mínimo tracinho da letra da lei que não passaria. Certo? Mateus 9,20 fala que a mulher do fruto sanguíneo tentou tocar onde? Aí não foi literalmente na orla. De acordo com a teoria, Jesus usava exatamente essas tiras que passavam na sua roupa, que é chamada de tzitzit. A ordenadura da segunda. Mas literalmente não seria a orla. O texto na tradução diz orla, mas na verdade seria o tzitzit, que é um tipo de cordão que passa na roupa. A orla da roupa judaica que estava aí. É na altura da segunda. Sim, porque a gente está falando de manto, de judeu aquele manto, mas na tradução diz orla. Mas seria aí, pela tradição, o chamado tzitzit, que é os cordões. Só me confirme. Seriam números, haveria algum tipo de número que pudesse registrar a letra de cada mandamento? Sim, porque quando a gente pega a palavra tzitzit, ela vai formar exatamente 600. E somando-se a quantidade de nós com os cordões, exatamente 613. No entendimento judaico, as ordenanças, que são chamadas de mitzvot, existe uma mitzvah, uma ordenança para cada questão do judaísmo. Por exemplo, guardar o sábado era uma mitzvah, era uma ordenança. Agora, a forma de guardar o Shabbat também havia uma mitzvah. Circuncisão, mitzvah. Ao todo chegava em 613 leis. Então, nesse sentido, fazendo uma síntese, ela estava tocando na palavra. Isso, Dá uma mensagem. exatamente isso. Dá uma mensagem. Exatamente isso. Ela queria tocar nisso aí, Na palavra. nesse sentido aí metafórico. Tá certo? Aqui nós temos a menorá, que é do símbolo do judaísmo, representando a luz do eterno. O shofar, está aqui o shofar, não pode ser feito até hoje de chifre de bezerro, para não ter uma relação com o bezerro de ouro lá atrás. Tem que ser de carneiro ou de antílope. Esse aqui é de antílope, certo? Ele era usado a princípio para a convocação de
para anunciar a vitória ou para afugentar o exército inimigo. Josué, quando rodeia a cidade de Jericó, tocando buzinas ou trompete, na verdade era chofar. É isso aqui. Certo? Isso aqui é o chamado kippah, essa coberturazinha aqui redonda, na simbologia judaica, é um lembrete para dizer assim, lembre de que acima de você existe alguém que está lhe acompanhando o tempo todo como um guerreiro, porque kippah significa arco. Então Hashem, o Eterno, está na sua frente como guerreiro. Não esqueça disso. Glória. Mezuzá, que significa patente, é isso aqui. Só que o pergaminho que estava aqui atrás, infelizmente eu perdi. Todo judeu coloca isso aqui na porta principal da casa, ou até dentro do carro. E quando eles entram na casa ou saem, eles beijam 3 vezes. Beijam 3 vezes. Chega a beijar. Trabalhando imaginário, o pergaminho que tem aqui são passagens da Bíblia, do Antigo Testamento. Essas passagens aqui, Deuteronômio, Êxodo e tal, essas palavras serão postas na tua cabeça, no coração, atentarás para deitado, sentado no caminho. Então, como você quiser dizer assim, atente a agir dentro e fora da casa de acordo com o que está escrito aqui. É um lembrete, certo? Nesse usado. Sefer Torá, alguns irmãos já viram aqui já, que é o rolo, certo? O Talmud, que eu também já mostrei aqui para os irmãos. Sinagoga, alguns alunos nossos sempre vão para a sinagoga lá da Rua do Bom Jesus, Recife Antigo. É a primeira sinagoga das Américas. Não funciona mais. É uma espécie de centro cultural, certo? Que é a chamada Kahal Zul Israel, Sinagoga Rocher de Israel. Está lá com Jesus, a mais antiga circulação. Dificuldades que eu havia falado. Choque cultural, porque a gente vai ter que aprender a escrever da direita para a esquerda. A questão dos desenhos, quem não gostou da disciplina de educação artística, né? A gente é mais antigo, né? Não é isso? Chegamos a estudar educação artística, né? Os mais novos é arte, né? É tudo mais chique, é arte. Mas na minha época, na época dos irmãos aqui, era justamente, né? Educação artística, né? Então quem não aprendeu, não vivenciou isso aí e tem dificuldade com desenhos, né? Vai ter dificuldade de desenhar realmente a letra do alfabeto hebraico. A forma de escrever, né? Que é um choque cultural. E a questão de letras parecidas uma com a outra, que a gente pode também encontrar na verdade, tá certo? Então, choque cultural. Então, essa parte aqui, a gente terminou. Vamos avançar para a segunda parte. E agora eu estou com energia. Só tem mais 1 hora. Pronto. Sobe e volta. Vai ter. Você não viu nada? Portal de água quente. Nada, não. Uma foto.
na parte mais agora específica mesmo para a introdução da disciplina. Veja, o alfabeto hebraico, o alfabeto em si, ele passa por um processo de evolução, certo? Os antigos, lá no passado, lá no Egito, eles começaram a escrever isso aqui que nós chamamos de hieróglifos. Isso aqui era no passado o alfabeto dos egípcios. Eu comecei a brincar com isso aqui e depois eu parei. Mas em linhas gerais, como é que você vê isso aqui? Na direção que estiver um animal ou objeto. Por exemplo, aqui está apontando para lá. Então você começar a leitura daqui para lá. Esse caso aqui está para cima. Você tem que então aqui, olha, de baixo para cima. Então é essa forma que eles liam os chamados hieróglifos. Tá certo? Nesse caso aqui, nós já temos os chamados pictogramas, imagens que representam ideias. Por exemplo, como é que eu sei que o banheiro das mulheres, de fato, são de mulheres ou de homens? Vou colocar aqui desenho, aqui desenhando um pictograma, certo? Depois nós temos a utilização do chamado proto-Sinaí, seria proto primeiro, Sinaí dentro da região do Sinai, aonde eles desenvolveram exatamente essa forma aqui, escrita, que passa a representar depois a questão de sonhos, de letras e etc. Aí eu quero, por exemplo, escrever no pictograma a palavra Liderform. No pictograma, eu pego a cabeça do boi. Onde é que o boi tem mais força? Na cabeça, não é? Então, cabeça do boi significa força. E o cajado geralmente representa o que dentro do tempo antigo? Liderança, né? Então, a cabeça do boi mais o cajado significa forte líder. Forte líder. E o que é um forte líder? A gente parte para o hebraico. É o nome de Deus. Eu, no hebraico. Certo? Eu quero agora escrever a palavra pai, usando o pictograma. Eu já aprendi que a cabeça do boi representa o quê? E agora ali uma tenda que representa uma casa. Quem é a força da casa? É pai? Em casa nem mulher. Mas não deve ser pai. Essa para dar o som. Olha, então, a questão da força da casa é o pai. Né? A mulher decidiu só para isso. Exatamente isso. Em casa quem falar sou eu. lavar os pratos. Aí eu disse, Eu falo logo debaixo da cama. Então, olha, a força da casa, a cabeça do boi, mais o desenho da tendazinha que é frente à casa. Então, a força da casa é pai. Como é pai em hebraico? É a letra Aleph, que ela originou-se através da cabeça do boi, mais a letra Bet, que foi formada através da tenda ou da casa. Então, Av significa pai em hebraico. Pai em hebraico. Pai em hebraico. Então, aqui nós temos o alfabeto fenício. O alfabeto fenício. A evolução aqui do alfabeto, mais outro processo de evolução. Por exemplo, a palavra peixe em hebraico pronuncia dag. Dag é peixe. A letra D veio da pronúncia dag.
Aí veio a letra Dalet. Processo de evolução. Aqui nós temos a palavra Deus. E eu não sei quem falou aqui, foi de manhã, foi Mateus, não foi? Mateus falou de manhã. Ele falou que Deus ali está no plural, mas o que altera essa interpretação de que Deus está no plural, apesar de estar no plural, na verdade, Elohim, é porque o verbo está no singular, o verbo para. E o sujeito do verbo é Elohim. Como é que eu posso ter um sujeito plural e um verbo no singular? Entendeu? Quem é o mandante, o signatário de uma oração, de uma estrutura textual? Aí, é o sujeito ou é o verbo? É o verbo. O verbo é o mandante. Se o verbo está no singular e o sujeito no plural, dentro dessa questão lógica, você é obrigado a traduzir o sujeito no singular. Porque não tem como você pegar o sujeito plural, traduzir para o plural e o verbo singular. Não tem como ficar, vamos dizer assim, dentro de uma 500 leitores de português. Vamos dizer assim, coerente. Não seria coerente fazer isso. Não é isso? Não haveria uma coerência, uma coesão. Não é isso, professora? Ficaria fora de você pegar algo que está dentro da concordância, sujeito plural e o verbo singular. Numa tradução, não tem que você seguir essa linha para falar. Entendeu? Ou você passa o verbo também para o plural, ou você pega o sujeito que está no plural e passa para o singular. Porque aí não tem lógica. Entendeu? Ou o outro. Então veja, dentro dessa estrutura aí, o sujeito Elohim está de fato no plural. Mas quem é o mandante ali é o verbo, que está na terceira pessoa do singular, masculino. Ele criou. Se é ele que criou, Elohim, que é Deus, passa a ser traduzido para o singular. Então Deus criou. Porque aí seria, na tradução em português, Deus criou. Não tem lógica. Não está existindo o quê? Concordância. O sujeito está no singular. Está no plural, mas o verbo está no singular. O sujeito está no plural. Plural. Como o verbo é mandante, Está no singular. Você é obrigado a traduzir para o português agora o sujeito que está teoricamente no plural para o singular. Para concordar esse sentido do texto. Porque senão você não tem coerência. Você vai colocar o sujeito plural com o verbo singular. Não tem sentido. É isso? Ok? Então, Elohim, aqui na escrita pictograma, na pictografia, seria essa forma aí. Aqui nós temos a evolução do proto-cananita para o fenício, depois o hebraico quadrático, depois aqui a questão do grego clássico e depois o latim. Evolução do alfabeto. Mas o que nos interessa aqui não é nem esse, que é o quadro hebraico, embora a maioria das descobertas em relação à arqueologia voltada para a Bíblia, elas foram escritas no quadro hebraico. Por exemplo, quando dois alunos, Gás e a Paula, mergulharam no tanque de Siloé e subiram depois do mergulho, viram uma escrita estranha na parede, chamaram o professor da faculdade que dominava o palio hebraico e ele começou a ler. E quando começaram a cavar o túnel do rei Ezequias, veio uma turma de um lado e outra do outro, e um certo tempo ouviram a voz de um homem e continuaram a cavar, e aconteceu que bateu pá com pá e picareta com picareta. Era uma inscrição descrevendo exatamente a construção do rei, o túnel do rei Ezequias, para desviar a água do seio de Senaqueribe.
que a Bíblia vai narrar em 2 Reis, capítulo 20. Descoberta arqueológica. Está lá no Museu de Israel. Então foi escrito por Paraguai. Não é o que nós vamos aprender. Isso aqui é um tetragrama, as 4 consoantes do nome de Deus, Yud, Re, Vav, Re, Y, H, W, H. Yud, Re, Vav, Re. Algo que a gente precisa estar bastante familiarizado é chamada transliteração. Transliteração não é tradução. Transliteração é a equivalência de um alfabeto para outro. Então não é tradução. Certo? Vou dar um exemplo aqui. Aqui nós temos a palavra Bereshit, que é a transliteração que está escrito no hebraico. Mas o que é Bereshit? Eu só sei no dicionário. Aí o que está no dicionário é a tradução. Significa no princípio. Aí é a tradução. Aí o que está escrito aqui é a transliteração. Tradução em princípio ou no princípio. E aqui o nosso Roberto. Alguém consegue identificar alguma dessas letras aí? Consegue não? A primeira letra ali, olha, da direita para a esquerda, viu? Direita para a esquerda. A primeira letra, ela é o Aleph. A segunda é o Bet. A terceira é o Gimel. A quarta é o Taret. E a quinta é o Re. Depois nós temos aqui o Vav, o Zain, o Het, o Tet, o Yod, o Kaf, o Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, Pe, Sade, Kof, Peresh, Shin e o Tav. Ok? Vamos tentar escrever um pouquinho. Imaginar que isso aqui seja a pauta, a linha de caderno de vocês, ok? Olha aqui para a minha mão e veja aqui o movimento que eu vou fazer para começar a desenhar a primeira letra, ok? Me afastei aqui para a esquerda, né? Me afastei para a esquerda. Vou traçar uma linha na diagonal de cima para baixo. É difícil fazer isso aqui? É difícil? Não. Vamos partir para a segunda etapa. Olha. De cima para baixo. É difícil fazer isso aqui? Não. Até agora está fácil. Vamos partir para a terceira e a última etapa. Isso aqui. É fácil? Tudo isso aqui é fácil. É tão fácil, pastor, que a única parte da aula que eu fico estressado, que eu fico com raiva, é de ensinar a parte mais fácil da hebraica, que é o alfabeto. Fico com raiva porque a parte fácil só vai te ensinar difícil. É tão fácil que eu fico irado. Tem como remediar isso? Irado. Porque a parte fácil, esse aqui é o alfabeto. Mas isso é fácil. Fizeram? Caderno aí.
peguei aqui uma linha aqui, ó, tracei aqui e outra aqui, ó. Sempre de cima para baixo. Não, sempre de cima para baixo. Sim. Estou observando um exemplo. Eu não sei se o irmão vai vir. Está muito caracterizado que tem uma seta de cima para baixo. Aí ligando, exatamente. Aí ela deve ver como é que faz o desenho. Eu não sei se aqui tem internet, aqui na igreja, tem. Tem como entrar aqui na internet? Tem. Se tiver como entrar, eu vou mostrar um site que você pode entrar e lá está ensinando como desenhar letra a letra, sem parar. É um site judaico. Tem como entrar? Quem quiser o Pix, eu dou minha senha. Ok? Vai bem mesmo. Pessoal, o nome do site é esse aqui, ó. Escola Judaica Virtual. Ok? Todo mundo me acompanhando aqui, ó. Me acompanhando. Escola Judaica Virtual. Acesse a Escola Judaica Virtual. Acesse. Aí eu vou aumentar aqui, ó, para vocês enxergarem melhor. Deixa eu achar aqui primeiro, depois eu aumento. Aqui, pessoal. Aqui, olha. Hebraico. Aí vem aqui, ó, à esquerda. À esquerda aqui, ó. Aleph B. Aleph B, aparece aqui o alfabeto aqui, ó. Descendo aqui, ó. Letra quadrática, aqui, ó. Se você apertar aqui em cima, ó, vai mostrar como desenhar letra a letra.
interpretar isso aqui. Essa letra aqui, ó. Que é o Aleph. O Aleph. Aleph. O Aleph. A